Você já reparou que tem alguns artistas que parecem que eles desenham e desenham e desenham como se não houvesse amanhã? E tem outros que têm uma certa dificuldade. O cara até gosta da arte, mas existe uma certa desmotivação no trabalho dele. E eu não tô falando por conta de trabalho, da vida pessoal, dessas coisas que a gente sabe que influencia, né? Mas daí realmente não tem o que fazer, não tem o que discutir, cada um vai ter a sua realidade, blá blá blá. Então, esse artista, ele até se interessa pela arte, mas por algum motivo, ele não consegue ir lá e desenhar todos os dias, mesmo gostando, mesmo amando o desenho. Enquanto tem outros artistas que são absolutamente implacáveis, eles não passam um dia sem desenhar. E vocês sabem que desenho é uma coisa que você só aprende praticando. Não adianta nada você ficar olhando alguém desenhar, que isso daí no máximo vai te transformar num sommelier de artes, né? Aquele cara que fica dando pitaco no desenho dos outros e a arte dele é uma porcaria. E eu acredito sinceramente que a diferença entre esses dois estereótipos de artista vai muito além da mera personalidade. Não é algo simples do tipo, fulano é determinado e o outro fulano é um vagabundo, ele não desenha. Não, não é isso. E eu digo isso não só pela minha experiência pessoal, mas também como a oportunidade que eu tô tendo de ser professor de desenho, de lidar com vários e vários, centenas de alunos e ver as histórias deles e analisar o perfil desses alunos, o que motiva eles, o que tá por trás de cada um deles. Inclusive, a ideia desse vídeo veio de uma conversa que eu tive ontem com meus alunos do Desenho 101. Então, eu quero aqui trazer isso pra vocês, porque, sinceramente, eu acredito que você só aprende o desenho com a mão na massa. E se você não sabe o que tá te impedindo de praticar, então você tem um grande problema aí nas suas mãos. E talvez você até não seja esse estereótipo, você desenhe todos os dias e tal, mas talvez você conheça alguém que tem esse problema. Então eu acharia que seria legal você saber disso, independente de qual das duas opções você é. Então, bora lá. Eu acredito que no período da escola ninguém realmente gostava de estudar. Eu não falo de ir para a escola, porque o ato de ir para a escola é um ato que envolve uma certa convivência social ali, lidar com os amigos. Isso aí pode até ser legalzinho para algumas pessoas, mas estudar eu tô falando, sabe? Assistir aula de matemática, de português, dessas coisas, ciências. Mano, eu acredito que a maioria das pessoas não gostavam de fazer isso. Eu acho que isso é meio que um consenso, assim. Vai ter algum louco aí que vai falar, eu gostava de... Você é exceção, tá? Mas enfim, o que isso tem a ver com desenho? A escola, além de ser uma obrigação, a gente nunca realmente entendia a real necessidade de fazer ela, do porquê da gente estudar. Racionalmente até explicaram pra gente, né, de tipo, você precisa estudar pra você ser alguém na vida. Mas olha só a ironia, uma criança, ela não sabe a necessidade de ser alguém na vida. Uma criança de, sei lá, uns 8 anos, ela não precisa ser alguém na vida. Um adulto, sim, ele precisa. E daí eu sei que muitos de vocês podem até falar, poxa, eu deveria ter me dedicado mais na época da escola, porque hoje você sabe a necessidade de ser alguém na vida. E isso agora virou algo tangível, percebe? Não é mais algo tipo que tá distante ali, como era quando você era criança. Agora pega essa analogia e joga pro desenho. Quem aprende a desenhar, normalmente aprende porque quer realizar alguma coisa, sei lá, criar o seu personagem, contar suas próprias histórias, trabalhar em algum lugar, ou até mesmo se expressar através da arte, ser um grande artista. E agora eu te pergunto, você acha que isso daí é algo tangível, é palpável? Veja, o quanto isso está próximo de você, tipo, realizar, sabe? De você sentir que é algo possível. Porque convenhamos, aprender a desenhar para ser um bom artista é tão vago quanto ser alguém na vida para uma criança que precisa ir para a escola. Você nunca experimentou isso, você não faz ideia de como é a sensação de ter ou não ter isso. E o pior de tudo,
você não sabe exatamente o que você precisa fazer para aquilo se tornar realidade. E esse é o meu ponto. É aqui que eu vejo um certo padrão dos meus alunos mais engajados. Eles normalmente não estão só desenhando, eles estão cumprindo alguma meta, sabe? E eu não sei muito bem como explicar isso sem ser absurdamente clichê, mas eu vou tentar aqui sem parecer um coach de produtividade artística, que é basicamente: você não deve ter sonhos, você deve ter metas, você deve fatiar o seu sonho em uma sequência de passos. Uma vez que feitos, você vai alcançar o seu sonho, entende? Porque se eu só chego pra você e falo assim: eu quero criar um mangá, isso é um sonho só, entende? Tipo, isso é uma vontade, isso realmente não é algo tangível. Mas pra você criar um mangá, você vai precisar ter uma sequência de passos e de pequenas metas, de pequenos entregáveis que você vai fazer para que você consiga publicar o seu mangá, né? Que é, sei lá, desenhar o storyboard, desenhar a capa, definir os personagens e blá blá blá. Entende como isso sim são coisas palpáveis? Agora, por exemplo, agora mesmo, não é questão que eu não quero desenhar. Eu desenho todos os dias porque eu não posso parar de desenhar. Eu não tenho esse luxo, entende? O que você tá vendo aí, por exemplo, são os pôsteres que eu vou lançar junto com a campanha de financiamento coletivo do meu mangá, que, caso você não saiba, eu tô produzindo e documentando a criação de um mangá do zero aqui no YouTube, numa série que eu chamei de Diário Mangaka. Então, esse meio que acaba sendo um spin-offzinho dessa série. E essa personagem aí que eu tô desenhando é desse mangá, enfim, só pra te mostrar como o fato de eu ter pequenas metas e coisinhas pra fazer sempre me obriga a estar sempre desenhando. E a mesmíssima coisa com meus alunos. Isso não faz da gente pessoas determinadas, um Rock Lee da vida. Não, cara, é uma questão de planejamento, sabe? De você saber aonde você quer estar e o que você precisa fazer pra chegar até lá. Senão você fica puramente refém daquela motivação, que ela é mais efêmera, aqueles picos ali que você tem uma semana, na outra você já não vai ter e tal. E quando a gente fala de planejamento, só pode planejar algo se você tiver com muita clareza o seu destino final, né? Então assim, se você tá aprendendo a desenhar meio que ao estilo Deus dará, tá ligado? O universo proverá, não vai rolar, porque muito provavelmente você vai carecer desse propósito, senão não vai justificar você gastar 3, 4 horas na frente de uma folha em branco ali, treinando fundamento, sabe, estudando desenho, sendo que você não sabe se você vai ganhar nada com aquilo, entende? Se a prática do desenho não está diretamente ligada ao seu propósito, ao seu projeto de vida, por assim se dizer, vai parecer que desenhar e praticar desenho é uma grande perda de tempo. Você vai ficar pensando por que você não tá saindo, bebendo, se divertindo, fazendo qualquer outra coisa, em vez de estar ali, né? E isso nos puxa para aquele papo da personalidade do artista, de que todo artista tem um pouquinho de introspecção ali, senão ele simplesmente viveria a vida, né? Ele não passaria horas na frente de uma folha, o que para qualquer pessoa normal é um desperdício de tempo. Mas, enfim, eu não quero tangenciar muito, porque a natureza e a personalidade do artista já é papo que daria para um vídeo inteiro. Inclusive, deixa aí nos comentários se você teria interesse nesse tema. Mas, para finalizar, eu gostaria de falar para você dar uma refletida, que se você tiver se sentindo desmotivado, ou nos dias que você se sentir desmotivado, ou que você não conseguir ter uma constância boa no desenho, eu quero que você reflita primeiro como é que está o seu propósito inicial. Por que você começou essa história toda em um primeiro momento? Se você quer criar um mangá, cara, talvez o problema não seja você ficar pensando e se cobrando em desenhar melhor e isso e aquilo,
porque isso é a parte racional, sabe? Isso não vai te trazer a motivação. O que vai realmente te motivar é você remontar as origens do porquê que você começou isso tudo em um primeiro momento. Então, mano, vai atrás da tua história, vai atrás de relembrar dos acontecimentos, dos teus personagens, daquilo que te inspirou pra você contar aquela história, sabe? Revive aquilo, relembra, reimagina, e isso com certeza vai te dar aquele gás pra você voltar a desenhar, vai te relembrar do porquê que você começou tudo aquilo. Então, muitas vezes, o que eu vejo na maioria dos alunos, né, é que o cara ele tá ali fazendo os exercícios diariamente e tal, mas ele acaba que ele se esquece de tanto que ele treina a técnica e o desenho em si, ele se esquece do porquê que em um primeiro momento ele começou tudo aquilo. Então sempre gaste um tempinho, nem que seja um dia da sua semana, para só relembrar, reviver e alimentar o seu sonho, o seu propósito do porquê que você entrou nesse mundo da arte. E aproveitando, comenta aí o porquê de você ter começado a desenhar e o que te motiva a continuar desenhando. E se você ficou curioso sobre o meu mangá, ele é um mangá de terror e eu te convido a conhecer a história dele assistindo o Diário Mangaka. É só clicar na thumbzinha que vai aparecer aí. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.